Potências infinitas, bom dia! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito diário aí do dia 7 de março, né, gente? Tá aí maravilhoso, ele tá mudando muitas crenças nossas aí, né? Muitos paradigmas que a gente veio lá de trás, da época do nosso bisavô, da época da nossa avó, da época, né, de várias situações aí, da época de quando éramos crianças, né, o que nós vivemos aí, o que nós ouvimos, o que nós olhamos, né, o que nós assistimos. Então tudo isso ficou aqui em nós, no nosso corpo, no nosso DNA, de várias outras vidas aí, né, a gente já tem essa comprovação aí cientificamente. Ele tá quebrando as crenças aí, né? Que ele lembra ontem que ele falou o quê? Que o nosso ambiente, o nosso meio é o que faz a diferença entre ter ou não a doença que você pode realmente ter aí na sua família. Mas não é porque sua família teve que você vai ter também. Então isso ele que falou, né? A gente falou bastante sobre isso. Então eu espero que vocês já tenham aí pesquisado alguma coisa. Eu falei para vocês daquele livro Biologia da Crença, que é do Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo maravilhoso. Até quando eu li esse livro, eu tenho ele aqui, talvez possa até trazer para vocês, depois que a gente terminar de ler o Alegria e Triunfo, que já está terminando. Então posso trazê-lo aqui para a gente ler juntos, como eu faço na quarta-feira ao meio-dia. Quando eu comprei esse livro, eu comprei um outro livro. E nesse outro livro, um farmacêutico, na verdade, estava falando dos medicamentos. E o que ele falou dos medicamentos? Que todo medicamento que tem aí, hoje no mundo, eles são retirados realmente das plantas. Mas é alterada esta molécula. Então, por isso que às vezes muitos medicamentos ajudam, sim, claro, eu não estou falando aqui que vocês devem parar de tomar, a não ser que vocês realmente internalizem a crença de que vocês não precisam mais daquele remédio. Entendeu? Porque tudo está baseado em nossas crenças. É difícil, né, gente, ouvir isso, porque tá muito assim impregnado ainda, né? Tá muito impregnado. Então, quando eu falo para vocês tocarem o corpo, que acho que faz tempo que eu não falo, né? Quando vocês estão ouvindo os preceitos aí, começa a tocar o corpo. Olha, ele já começa a ficar todo alvoroçado aqui, todo arrepiado. Por quê? Porque ele sabe que tá vindo coisa boa. Ó, só de você fazer assim, toque no seu corpo, se ame, se aceite, se respeite. É para isso que nós viemos aqui, para aprender a nos amar. Quando a gente se ama, a gente vai amar o próximo. A gente vai se colocar no lugar do outro. Então, esses preceitos eles estão vindo aí realmente para mudar realmente as nossas crenças, transformar o nosso meio. Então, quando eu falo para vocês, né, que veio até a comprovação na leitura do livro, que veio para mim assim, antes de nós começarmos a ler o livro, o que eu falo para vocês? Que nós estamos mais habituados a ouvir e a assimilar as afirmações bíblicas, porque isso está enraizado em nós, está em nosso DNA. Então, quando você ouve uma afirmação bíblica, você com certeza vai assimilar melhor. Então, por isso que eu estou preparando aquele material aí maravilhoso para você entrar realmente na frequência de Deus. Entrar aí na frequência de Deus para a sua vida, para o seu dia a dia, porque é isso que a gente precisa. Primeiro mudar nossa frequência, visualizar o que nós queremos ser, ter e fazer com os olhos abertos, não só com os olhos fechados. Quando nós já conseguimos olhar, enxergar o que nós queremos com os olhos abertos, é aí que a nossa manifestação acontecerá, tá bom?
Vamos lá ler o nosso preceito aqui do dia 7 de março. Para curar a doença de outra pessoa. Se deseja curar a doença de alguém, não veja a doença. Não pense que diante de você exista um doente que necessita de ajuda. Segundo a lei mental, manifesta-se aquilo que é contemplado. Se você contemplar a doença de alguém, ela não desaparecerá. Somente quem não acredita na existência da doença e não a reconhece nem vê, consegue eliminá-la. A doença, porque não foi criada por Deus, não existe em lugar algum. E o doente também não pode existir em lugar algum. É assim que devemos contemplar o outro. Ele não coloca aqui, mas eu estou acrescentando para vocês. Então, até nós tivemos eu fui sábado, levei as meninas na igreja, na Seichonoye, que eu gosto bastante, e nós estávamos lá conversando na palestra a respeito disso, né? Que nós só enxergamos o quê? Aquilo que está sendo mostrado para nós. E ele deu um exemplo de um adepto da Seichonoye. Fazia muitos anos que ela frequentava a Seichonoye e o filho dela, alcoólatra, casado, né, mas vivia bebendo, desanimado, deprimido. E aí ela foi pedir para o preletor dar um aconselhamento, o que ela devia fazer com o filho dela. Aí ele perguntou para ela: como é seu filho? Primeira coisa que ela pensou foi o quê? Meu filho é maravilhoso. Só que quando a gente vê aquela coisa, né, que está sendo mostrada pra gente, que ele tá bebendo, que ele tá naquela vida, a gente não consegue mentalizar o filho maravilhoso, o filho perfeito, abençoado. Muito obrigado. A gente não consegue. Por isso que nós precisamos fazer um esforço. E aí o preletor passou para ela, o orientador passou para ela fazer o quê? Você vai toda vez falar: meu filho perfeito, abençoado, maravilhoso. Meu filho perfeito, abençoado, maravilhoso. E aí passou para a nora dela também. Então toda vez que ela via alguma situação, ela abençoava o filho e sempre falava que ele era maravilhoso. Meu filho abençoado, maravilhoso. Meu filho abençoado, maravilhoso, perfeito. Meu filho abençoado, perfeito, maravilhoso. Meu filho abençoado, perfeito, maravilhoso. Criado à imagem e semelhança de Deus. Então ela só via o quê? Ela só via a imagem verdadeira do filho dela. E depois de uma semana, gente, apenas uma semana, ela e a nora dela fazendo essa mentalização ali mesmo, não é mentalizar, deitar e tal, mas você repetir isso durante o seu dia todo. Quando lembrar do filho, fazer a mentalização, isso vai acabar virando um hábito, vai deixar de ser um esforço. E depois de uma semana que ela fez essas afirmações, chegou um dia que estava num sábado à noite, ele falou assim: hoje eu não vou beber não. E depois desse dia, ele nunca mais bebeu. Então, onde que tá aí? Como que ela conseguiu manifestar? Ela conseguiu manifestar porque ela não estava olhando o que estava sendo expressado ali. Porque aquilo não era expressão de Deus. Deus é o quê? É perfeição, é ordem, é harmonia, é alegria, é paz, é sabedoria. Então como que o filho dela poderia, se ele é filho de Deus, como ele poderia estar manifestando uma coisa que não tem relação com Deus? Então depois de uma semana, eles conseguiram aí essa graça maravilhosa, né, gente? Então aí a gente só tem a agradecer e nos manter firme no que? Abençoar, agradecer, como é o nosso desafio, né, dessa semana, que eu acho que vocês estão fazendo aí. Eu espero que vocês já estejam aí tendo coisas maravilhosas para comentar aqui comigo, que eu tô ansiosa para saber as maravilhas que vocês estão manifestando aí.
tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui? Para curar a doença de outra pessoa. Se deseja curar a doença de alguém, não veja a doença. Não pense que diante de você exista um doente que necessita de ajuda. Segundo a lei mental, manifesta-se aquilo que é contemplado. Se você contemplar a doença de alguém, ela não desaparecerá. Somente quem não acredita na existência da doença e não a reconhece nem vê, consegue eliminá-la. A doença, porque não foi criada por Deus, não existe em lugar algum, e o doente também não pode existir em lugar algum. É assim que devemos contemplar o outro, a pessoa que você deseja curar. Quer curar um filho? Quer curar um amigo? De um emprego? De um desemprego, né? De um desemprego, quer curar um amigo aí de depressão. Lembra dos presentes, né? Até uma potência infinita pediu para eu fazer aqui novamente. Então, vamos aí respirar fundo. Aquiete a sua mente. Pense agora no momento presente que você está aqui comigo, ouvindo a minha voz. Agora, se posicione em frente a uma mesa. E lá, nessa mesa, tem caixas de presentes. Muitas caixas de presentes. Você hoje é o Papai Noel. Você é a bênção das pessoas. Você é a gratidão das pessoas. Você é Deus. E você está embalando presentes. Então você vai pegar uma caixa, pega uma caixa, ela está aberta, é uma caixa linda, maravilhosa. E dentro você vai colocar amor, paz, alegria, sabedoria, tranquilidade, fé, provisão infinita, bênçãos e a vida de Deus dentro dessa caixa. E aí você olha para dentro da caixa e vê que ela está brilhante, brilhante, como se fosse luzes piscando, purpurinas, purpurinas. Você agradece, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Você pega a tampa da caixa, fecha, ela é linda. Ela é vermelha, toda brilhosa, com laço verde e vermelho dourado. Você pega essas caixas, coloque num saco, porque são muitos presentes que você preparou aí, que você quer iluminar o mundo, iluminar as pessoas com esses presentes. E você vai subindo, saindo aí do seu coração, uma energia, uma bola de luz, passa pelo seu coração, passa pela sua garganta, pelo teu cérebro, vai subindo, passa pelo topo da sua cabeça. Você passa, você consegue enxergar a sua casa, você vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega até lá nas nuvens, ultrapassa as nuvens, ultrapassa a atmosfera. E aí você está lá, nesse universo imenso, onde tudo é vazio, tudo é escuro, e você enxerga o nosso globo terrestre maravilhoso. E você agradece por estar ali. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu abençoo essa terra maravilhosa, esse planeta maravilhoso e todo o universo onde estou, no nada, no vazio,
na completa imensidão do universo. Só existe eu e o universo, nada mais, nada mais. Eu não consigo ouvir, é um silêncio total. E você fica ali, admirando este planeta maravilhoso, onde tudo é farto, onde tudo foi criado por Deus, onde as pessoas são abençoadas. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Agora você vai pegar os presentes que você preparou com muito amor, com muito carinho, e vai encaminhá-los para onde você quer, para onde você deseja. Pode ser um país, pode ser uma cidade, pode ser uma casa específica, pode ser um lugar onde você esteve, pode ser onde você quiser, quem você quer ajudar. Pode ser espalhado por todo o planeta também. E aí você emana, você envia esses presentes e você vê essas caixas de presentes maravilhosos indo, descendo, todo espalhado em pontos de luz pelo planeta. Você vê os pontinhos de luz, cada ponto de luz é uma caixa de presente que você está enviando. E você consegue enxergar essas pessoas recebendo esta caixa no meio de sua casa, pode ser no meio de uma plantação, pode ser no meio de uma cidade, pode ser no meio de uma floresta, pode ser na casa de alguém, onde você quiser, pode ser no meio de um país que você está imaginando, e você consegue enxergar a alegria dessas pessoas recebendo esses presentes. Você consegue enxergar essa cachoeira de presentes, cheio de brilhos, de energia, iluminando todo o globo terrestre, com pontos de luz minúsculos, que de onde você está, é isso que você consegue enxergar. Pontos de luz, brilhantes, minúsculos, minúsculos. É lindo, é lindo. E você consegue sentir a alegria, a gratidão dessas pessoas por estar recebendo toda aquela paz, todo aquele amor, toda aquela tranquilidade, toda aquela abundância, toda aquela sabedoria. E você fica feliz, muito feliz, por ter feito algo para as pessoas, para o mundo, para o planeta. Você está tão grato, você fica emocionado. Você respira fundo, agradece. Muito obrigada por eu ser mais uma contribuição abençoada hoje para todas essas pessoas. Obrigada, obrigada, obrigada. Você vai descendo, vai agradecendo, obrigada. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai chegando até as nuvens, vai sentindo aquela nuvem gostosa, vai passando, você vai descendo. Vai descendo, você consegue enxergar a tua cidade, você consegue enxergar a sua rua, você consegue enxergar a sua casa. Você consegue se enxergar sentada em posição de oração. E você entra suavemente pelo topo da sua cabeça, passa pela sua garganta e chega até o seu coração, iluminando todo o seu corpo, irradiando luz, luz,
porque você é um ser abençoado, magnífico e pode sim todas as coisas, porque você é filho de Deus, perfeito, maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Pode abrir os olhos. Esta foi a nossa mentalização de entrega de presentes. Eu espero que vocês tenham um dia aí maravilhoso, mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito, potências infinitas. Até amanhã com o nosso preceito do dia 8 de março. Eu espero vocês.